Maravilha, bom dia pessoal, boa tarde, né? Perdão a todos que já estão aqui com a gente. Deixa eu até abrir a câmera aqui para me apresentar para vocês. Meu nome é Gabriel Marchelli, eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS e hoje a gente vai falar um pouquinho na próxima 1 hora sobre as opções de machine learning que vocês têm acesso utilizando a plataforma da AWS, tá? Como eu estou vendo aqui que o pessoal ainda está entrando, eu vou pedir para a gente aguardar aqui mais uns 3 minutinhos até as 2h35 e a gente já começa aqui para todo mundo poder pegar a apresentação desde o começo, né? Deixa eu até compartilhar minha tela com vocês, pessoal. Maravilha. Tá visualizando minha tela certinha, né, Geu? Estamos sim. Legal. Então vamos lá, gente. Daqui uns 3 minutinhos a gente começa, então. Agradeço aí o pessoal que já está entrando. A gente já começa daqui a pouquinho. Então vamos lá, pessoal. Agora são aqui 2h35 aqui em ponto. A gente já pode começar aqui a apresentação. Para quem está chegando agora, tá? Meu nome é Gabriel Marchelli. Eu sou arquiteto de soluções aqui na AWS. E a ideia hoje é falar um pouquinho para vocês sobre os serviços de machine learning que a AWS oferece, né? Com uma abordagem um pouco mais aplicada, né, para cada negócio. Eu gosto aqui de abrir a câmera para me apresentar, tá, pessoal? Mas em seguida eu vou fechar a câmera por uma questão de conexão e continuo com vocês aqui só com o áudio. Mas antes disso, tá, gente, alguns recados. Caso vocês queiram enviar alguma pergunta, fazer algum comentário, vocês têm o campo de questões, tá?
Então, vocês podem fazer por lá, que quanto a Giovana, que está hoje no apoio aqui comigo, a gente vai ficar monitorando esse campo de questões. O campo de chat, tá, pessoal, que vocês encontram ali na ferramenta GoToWebinar, ele é só para o pessoal da apresentação mandar as informações, né? Então, caso seja compartilhado algum link, alguma coisa, a gente compartilha pelo campo de chat, tá? Mas as perguntas em si é pelo campo de questões, que daí a gente visualiza aqui, vai respondendo, né? Talvez a gente não responda no mesmo momento, mas a gente vai visualizar e durante a apresentação vamos responder as perguntas ali. Agradeço novamente a presença de todos. A ideia aqui é a gente fazer uma apresentação de 1 hora, tá? A gente vai até às 3h30. E eu vou falar um pouquinho para vocês sobre as opções de Machine Learning na AWS e também sobre o cenário atual de Machine Learning, né? Como que as organizações estão adotando essas novas tendências, né? Como que o mercado espera o crescimento dessa adoção. Você me escuta, Gil? Que eu tive um travamento aqui. Você está me escutando? Alô? Alô, você me escuta? Boa tarde, pessoal. Agora sim, Gabi. Voltou. Desculpa, gente, teve um probleminha aqui na minha conexão, mas eu já estou de volta aqui. Hoje eu acho que eu acabei entrando novamente pelo link, daí aparece duas vezes meu nome ali, né? Se você puder colocar o novo como apresentador. Vê se foi Agora, agora. agora sim, você está me escutando, né? Deixa eu só peço desculpa aqui, tá, pessoal? Todo mundo de TI aqui já conhece como funciona a questão de conexão, né? Ver aqui se vocês estão visualizando a minha tela. Está visualizando minha tela, Gil? Sim, agora sim. Ah, legal. Desculpa, tá, pessoal? Então, dando sequência aqui, eu estava me apresentando. Meu nome aqui, então, Gabriel Marquelli, falar um pouquinho hoje para vocês sobre as ferramentas de Machine Learning que a AWS oferece, tá, gente? Então, dando sequência aqui, antes da gente começar, vamos falar um pouquinho sobre esse mercado de machine learning, né, que hoje muitas organizações estão buscando essa modernização, né, seja ali na adoção de novas tecnologias ou mesmo investimentos para melhorar toda a parte de análise de dados, né? Alguns dados aqui, tá, pessoal? Até 2024, uma pesquisa feita aqui pelo IDC, é esperado um gasto ali anual de mais de 110 bilhões de dólares com machine learning pelas organizações. Em uma pesquisa feita pelo Gartner, né, que é um outro instituto respeitado, né, eles colocaram que 75% das organizações pretendem estar usando alguma tecnologia de machine learning também até 2024. E aqui um outro dado também
feito pela Deloitte, né? Eles chegaram em um pouco diferente do que o Gartner, mas também ali 57% das empresas têm isso no radar, né? A modernização do seu parque tecnológico, melhoria da análise de dados, pensando ali, né, entre os investimentos, também trabalhar com alguma solução, né, algum serviço voltado para o machine learning, tá, pessoal? Antes da gente começar, né, entrar na parte de serviços em si, sempre gosto de trazer um pouco dos benefícios, né, de utilizar soluções de machine learning, de inteligência artificial. Então, eu sempre gosto de trazer a própria Amazon.com, né? Imagino que todos já conhecem, né? A AWS é um braço da Amazon.com. Agora eu vou falar um pouco aqui dos casos da Amazon.com varejista, tá, pessoal? O site ali, até a parte de Alexa também. Para vocês terem uma ideia, tá? Hoje em dia na Amazon.com são vendidos mais ou menos 4.000 produtos por minuto. E muito disso é por causa da personalização do site. Ou seja, um cliente entra hoje, então ele mantém ali um histórico do que pode interessar para esse cliente para dar sugestões ali de produtos que fazem sentido. Por trás disso, tem um serviço de machine learning chamado Personalize, que justamente aplica algoritmos de machine learning para fazer sugestões de serviços semelhantes, levando em consideração várias características. 1,6 milhões de pacotes são entregues todos os dias pela Amazon, tá? Ali entra muito a parte de previsão de estoque, né? Onde também são utilizados serviços de machine learning, por exemplo, o Amazon Forecast, que é justamente pensado em auxiliar essa previsão de estoque para poder manter esses produtos disponíveis. O Alexa, tá, pessoal? Agora saindo um pouco da parte de varejo em si. Sei quem conhece o Alexa ali, né? Provavelmente só de eu falar Alexa aqui no microfone, quem não estiver usando o fone, o Alexa já ligou ali para você falar o que você quer, né? Mas a ideia aqui seria essa programação, ele poder entender linguagem natural, poder entender o comportamento dos usuários para poder melhorar as interações. Então, a gente também está falando ali de machine learning. E uma parte interessante ali, toda a parte de entrega aérea, né, que começou em 2016 e hoje está crescendo, também é pensado ali em um aprendizado de máquina, justamente para essa entrega ser feita de forma automatizada em si, né? Alguns casos, então, aqui da Amazon.com, mas também aqui casos em diversas indústrias, tá? Indústrias, por exemplo, como a indústria de saúde, que está utilizando ali serviços e algoritmos de machine learning, desde para a redução de custos, quanto também para a parte preditiva, né? Por exemplo, determinado paciente com determinado perfil, determinada idade, tende a ter determinadas enfermidades, determinadas doenças, né? Indústria em geral também busca muitos serviços ali de aprendizado de máquina, né, pensando em manutenção preditiva, melhoras de seguranças diversas, né? Serviços financeiros, né? A parte de detecção de fraude, a parte de análise de documentos, tudo feita de forma automatizada, coisas que geralmente eram feitas por precisaria ter um funcionário para fazer isso, né? Agora já é pensado em questões automatizadas em si. Também o varejo, tá, pessoal? Pensando na parte de personalização, por exemplo, a Amazon.com ali seria um serviço de varejo. Também a parte de mídia, entretenimento, né? Isso vai desde a parte de curadoria desse conteúdo, uma catalogagem automática ali, pensando em inteligência artificial para facilitar esse trabalho, sugestões de filmes em streaming, né? Por exemplo, Prime Video, que sugere os filmes de acordo com o histórico ali dos usuários, uma série de aplicações também nessas indústrias, né, gente? E alguns desafios para a adoção de machine learning, tá? Isso é interessante, né? Que isso são esses, durante a apresentação, eu vou tentar aqui desmistificar esses desafios, né? Mostrar que muitas vezes o que trava a adoção de machine learning é um pensamento, às vezes, que já foi superado, né? Que já tem formas de contornar esse desafio. Primeiro desafio seria a parte de geração de dados hoje, né? A gente gera mais dados do que nunca.
Então, para você poder fazer uma análise desses dados, você primeiramente tem que ter esses dados centralizados e esses dados trabalhados de alguma maneira, né? Então, essa centralização de dados. Dados de diversos tipos, tá, pessoal? Hoje em dia, em uma organização, a gente tem desde dados estruturados de um database, até dados, por exemplo, de sensores, de mídias sociais, que tem ali diversas fontes e diversos formatos, precisam ser trabalhados antes disso, né, para os dados poderem realmente virar informações, essas informações serem analisadas em si. Falta de conhecimento, tá, pessoal? Antigamente, que a gente falava de machine learning, de inteligência artificial, já vinha na cabeça, poxa, eu tenho que ter alguém aqui que manja muito de programação para poder trabalhar de alguma forma. Aqui vocês vão ver, muitos dos serviços que eu vou falar para vocês já são serviços construídos, já são serviços low code, que possibilita pessoas, além de desenvolvedores, terem acesso também a esses serviços, como analista de dados, pessoas de negócio, né? Vamos dizer que é uma democratização desse serviço. E a parte de regulamentação, que é fundamental, né, pessoal? Sempre que a gente fala ali de qualquer trabalho com informação, qualquer dado, vem a preocupação com segurança, com criptografia, que é todas as ferramentas que a Cloud e a AWS trazem para você. Entrando um pouco mais ao fundo aqui, tá, pessoal? A grande oportunidade quando a gente está falando de machine learning, na verdade, é você se tornar uma organização orientada por dados, né? Onde você tem informações para todos os processos decisórios. E considerando que o dado em si bruto, ele não tem tanto valor, né? O que importa é esse dado analisado e transformado em informações. Uma vez que esses dados são transformados em informações, os dados são colocados para trabalhar pela organização. E eles são democratizados, né? Eles saem ali do banco de dados, só do pessoal técnico, e passa também para ser insights para as áreas de negócio, principalmente ali do setor público, dados de cidadãos, dados de interações ali, né? Só aqui ilustrando um pouco o que é essa estratégia de dados que eu estou falando aqui, né? Aqui do lado esquerdo do meu slide, a gente está falando de uma estrutura de dados antiga, né? Onde justamente os dados eles estão aqui descentralizados. Então, a gente tinha dados de aplicações, dados de sensores, dados de linhas de negócio. Cada dado estava ali no seu banco de dados, no seu silo, e esse silo em si, ele era analisado, essas informações, né, seja ali por uma solução de dashboards. Hoje em dia, aqui do lado direito, a gente está pensando nessa centralização desses dados, né? Que daí justamente vem o conceito de data lake, e uma vez que esses dados estão ali centralizados, a gente consegue aplicar uma série de serviços de borda, né? Que são os que estão aqui em volta do data lake. Entre eles aqui, serviços de aprendizado de máquina, serviços de BI, e serviços de data warehouse, né? O dado passa a ser consumido aqui de forma diferenciada pelos diferentes serviços. Pessoal, como eu tive o probleminha de conexão no começo, só para eu ter certeza, vocês podem dar um ok aqui no chat para mim em questões? Quem estiver ouvindo aqui, só para eu ter certeza aqui que a conexão está normal. Só para a gente ver aqui, eu aproveito aqui, eu já olho a parte de questões. Ah, legal, gente, que demora um pouquinho aqui, mas já está ok aqui, então dando sequência aqui na apresentação. Então, entendemos aqui essa estratégia de dados moderna, né? Então, agora, uma vez a gente tem aqui o caminho, né? Primeiramente, a gente moderniza a nossa infraestrutura para receber esse data lake, para receber esses algoritmos de machine learning, para receber esses serviços. Depois, a gente vai gerenciar os nossos dados, para aí sim, uma vez que a gente tem esses dados ali centralizados, a gente pode inovar aqui com serviços de machine learning, tá, pessoal?
Então, aqui, antes da gente começar a falar dos serviços da AWS, falar um pouco da missão da AWS quando a gente pensa em Machine Learning. Então, a ideia aqui é a gente colocar esses serviços de aprendizados de máquina nas mãos de cada desenvolvedor, onde esse desenvolvedor não necessariamente é o cara técnico, mas sim também o analista de negócios, também a pessoa de segurança. Seria democratizar o acesso a esses serviços com diferentes tecnologias e com diferentes graus de customização, tá? Pouquinho aqui de alguns casos, né? Tem ali hoje mais ou menos 100 mil clientes que estão utilizando a AWS para aprendizado de máquina, né? Das diversas indústrias aqui, tá, pessoal? Desde a NBA até clientes da área de tecnologia aqui, então tem clientes diversos. Depois eu vou compartilhar com você o portal de casos de sucesso, onde encontramos clientes também setor público, né, onde as diferentes demandas são atendidas com serviços específicos, né, pessoal? E finalmente aqui, depois de tudo isso, né, os benefícios de machine learning, a nova estrutura de dados para suportar o machine learning, o que a AWS tem para oferecer, né? A AWS tem uma gama grande de serviços aqui, onde esses serviços eles vão desde aqui da parte de reconhecimento de imagem, por exemplo, né? Você tem ali uma foto, fazer um reconhecimento facial de quem é essa pessoa, comparar com outra foto, reconhecimento de paisagens em si, que seria o recognition, desde a parte de discursos, né? Então você tem ali serviços já construídos que envolvem machine learning para transformar texto em fala, reconhecimento ali de falas e ele ir transcrevendo para textos, tudo isso de forma automatizada. Serviços de chatbot em si, né? Serviços de análise de documentos, extração de valores ali, por exemplo, de formulários, e também, vamos dizer, inteligência desses valores extraídos, desde a análise sentimental desses valores, serviços voltados para negócios, né, o forecast que eu comentei com vocês, para fazer a parte de preditiva em si, o personalize, né, para poder entregar conteúdos personalizados para o usuário de acordo com o interesse, detector de fraude, serviços de busca, serviços de auxílio em código. Então, a ideia aqui, tá, pessoal, são diversos serviços que vocês encontram, esses serviços eles estão ali de acordo com a necessidade do negócio, tá? Eu quero dizer com isso, é um conceito de Lego, não sei quem estava aqui nas outras apresentações dessa trilha do Tech Talk, que a gente já está fazendo há alguns meses, seria aquela ideia, né, que de acordo com a sua necessidade de negócio, você vai montando os serviços da AWS que nem fosse um Lego. Eu vou falar de alguns aqui, claro, não vou poder falar de todos, mas é importante vocês terem esse conceito que esse slide traz, tá? Que é justamente essa abrangência de possibilidades. Só seguindo aqui, tá, pessoal? Aqui na parte superior eu falei desses serviços já pré-construídos. A gente tem também aqui o SageMaker, né? Na verdade, que é um serviço bem conhecido, que seria para quem vai construir o seu algoritmo. Por exemplo, eu vou fazer aqui um algoritmo de regressão ou algum outro algoritmo de machine learning. Então, o SageMaker vem para você fazer desde o deploy desse algoritmo, a parte de tuning dele, a parte de testes, né? Então, o SageMaker ele vem para apoiar você na construção e na hospedagem desse algoritmo. Além de uma infraestrutura voltada para machine learning, tá, pessoal? Então, tem ali GPU, tem ali uma infraestrutura para fazer inferência em si, né? Caso vocês tenham um modelo de vocês terem essa infraestrutura para suportar isso, né? Além da compatibilidade com tecnologias de mercado, né? TensorFlow, por exemplo, e assim por diante, tá, pessoal? Então, eu vou falar de alguns serviços específicos aqui para inspirar um pouco vocês, para vocês entenderem essa adoção na prática, né? Primeiro que eu vou falar é do Amazon Recognition, onde ele é pensado ali em análise de vídeo e imagem, né? Em Deep Learning, né? Uma vez que o Deep Learning ele começa a cobrir
esse tipo de análise, né, principalmente de imagens e de vídeos. Um exemplo aqui do Amazon Recognition, né, por exemplo, aqui a gente tem uma foto de um ciclista. O que esse serviço pode fazer? Ele pode, partindo dessa foto, ele fala, olha, isso aqui é uma pessoa, aqui se trata de uma paisagem, isso aqui é um mountain bike. Então, ele consegue fazer a análise e catalogagem dessa imagem, tá? Não só isso. O que o pessoal está utilizando muito esse tipo de serviço hoje é na parte de segurança, tá, pessoal? Que seria a detecção e análise facial. Então, ele tem ali uma série de possibilidades que vocês podem utilizar um serviço de análise de imagem e vídeo pensado em machine learning, mas um exemplo bacana ali é a análise facial. Não sei se vocês já passaram por isso, a maioria das pessoas já passaram. Hoje em dia, quando a gente faz um cadastro, por exemplo, no aplicativo de alguns bancos, de algumas fintechs, a gente precisa ali, primeiro a gente faz o upload do nosso documento, depois a gente precisa fazer uma validação, uma biometria facial. Essa comparação entre a sua biometria facial e o seu documento, alguma foto anterior, é um caso de uso para serviços como Recognition, tá, gente? Deixa eu ver se tem alguma pergunta até agora. Ah, legal. Agradeço aqui o pessoal que respondeu que está ouvindo normal. Mas dando sequência, então, aqui, gente. Algumas outras aplicações do Recognition, tá? Que seria essa análise automatizada de imagem e vídeo. Por exemplo, em um ambiente de trabalho, tá? Isso tivemos bastante durante a pandemia. A validação se o profissional está utilizando o EPI, né, o equipamento de proteção individual, isso pode ser feito ali automaticamente pelo Recognition, né? Ele captura essas imagens e já traz essa análise em si. Detecção de identidade, que eu cheguei a comentar um pouco com vocês também, né? Análise de mídia, por exemplo, de acordo ali com um arquivo de vídeos, com uma foto, consegue trazer ali quais são os locais que estão representados, por exemplo, quais são em um filme, né? Isso é até um exemplo do Prime Video da Amazon também. Se você olha ali, ele consegue dizer quais são os atores que estão naquele filme, mas não a lista de atores somente, né? Quais são os atores que estão em cena naquele momento, utilizando esse tipo de tecnologia também. E no varejo, né, você pode utilizar, por exemplo, essa tecnologia para, partindo de fotos dos seus produtos, ele fazer uma análise de produtos que estão danificados em si, né? As possibilidades são diversas aqui, tá, pessoal, no Recognition. Comprehend, tá, pessoal? O Comprehend aqui, ele já faz o processamento aqui de linguagem natural, aonde partindo, por exemplo, de um texto, seja ali um e-mail, por exemplo, um chat, ele consegue fazer a extração de informações desse texto. Então, vamos supor ali que a gente está falando de um atendimento ao público de uma prefeitura. Essa prefeitura recebeu um e-mail ali, num portal que seja aberto para o usuário. O Comprehend ele pode fazer uma análise desse texto e já extrair algumas informações, né, para fazer essa classificação, para facilitar depois a interface humana. Tudo isso pensado em machine learning, então, onde ele vai encontrar ali desde informações de identificação pessoal nesse texto, né, que é o PII, né? Pode fazer classificações, pode buscar tópicos, pode fazer análise sentimental, que é uma tendência muito forte também. Muito usado também o Comprehend, para vocês terem um caso de uso, né? Tem uma variação dele que é o Comprehend Medical, aonde partindo de, por exemplo, desde textos médicos até de transcrições de telemedicina, ele faz essa análise, faz uma catalogagem que pode ser utilizado para estudos, né? Por exemplo, olha, os pacientes de determinada região, eles tendem, de acordo com as transcrições de telemedicina, eles tendem a ter determinada doença, pensando ali, né? Pensando um pouco alto também. E o Translate aqui, tá, pessoal? O
Translate é um serviço de tradução, mas o grande diferencial dele é que ele é baseado em redes neurais em si, né? O que eu quero dizer com isso? Isso traz uma precisão muito maior do que serviços de tradução comum, que são baseados simplesmente em regras, né? Por exemplo, traduz ali a palavra bola para ball, por exemplo. Já quando a gente está falando de uma tradução automática aqui pensada em redes neurais, a gente está pensando em traduções muito mais precisas e traduções que vão aprendendo com o tempo para trazer um resultado muito mais fluido, tá? Então tem também esse tipo de serviço disponível ali para vocês, que vocês podem incorporar ele na arquitetura, tá? Tudo isso disponível, claro, via API também, né? Então, para quem já é mais dev ali, dentro de uma aplicação de vocês podem chamar uma API que utiliza esse serviço dentro da cloud, né? Então, tudo isso é integrado ali com um conceito um pouco de Lego. Eu até trouxe aqui uma arquitetura de referência para análise, que daí vai ficar um pouco mais claro aqui o que é esse conceito de Lego, porque ela envolve aqui diferentes serviços, né? Então, vamos supor aqui, deixa eu ver se eu consigo pegar aqui o pointer, que daí fica mais fácil de explicar. Vamos supor aqui que vocês querem determinado arquivo de áudio. Esse arquivo de áudio é uma gravação ali de uma reunião e vocês desejam fazer uma análise de tópicos dessa reunião que não precise alguém preencher a ata. Partindo desse arquivo de áudio, ele já vai popular um banco de dados para vocês falando dos tópicos ali de acordo com as regras de negócio. Um exemplo aqui, tá, pessoal? Pensando um pouco alto aqui. Então, faria o carregamento aqui para o Amazon S3, que é um repositório de arquivos aqui dentro da arquitetura. Entraria aqui um outro serviço nessa arquitetura, o Lambda, né? Onde esse Lambda aqui ele é voltado para funções, né? Então, ele executaria ali algumas funções. Uma dessas funções poderia ser o Amazon Translate, que ele vai fazer ali a tradução desse áudio dessa reunião, vamos supor que ela esteja em inglês, e uma vez que essa reunião aqui foi traduzida, a gente pode utilizar aqui o Comprehend, né? Onde ele vai conseguir ali analisar essa transcrição em si e trazer ali algumas palavras-chave ali, por exemplo, os tópicos dessa reunião. Uma vez que esse Comprehend fez essa análise, a gente pode começar a buscar essas análises, um histórico de análises feitas, a gente pode começar a executar buscas. Ali entrariam serviços desde o Amazon Kendra, que também envolve a questão de machine learning, ou talvez até serviços para montagem de relatórios, por exemplo, aqui, o Elasticsearch. Então, essa é a ideia aqui, tá, pessoal? Eu não vou entrar muito no detalhe do que é de cada serviço, porque são muitos, mas a ideia é vocês entenderem esse conceito de Lego, né? Onde não é que você vai utilizar somente um serviço, mas dentro da sua necessidade, ali dentro da sua jornada de machine learning, você vai montando esses serviços ali. Eu vi aqui que teve uma pergunta, deixa eu ver aqui. Aqui é até interessante essa pergunta aqui, Augusto, se você consegue fazer um lab passo a passo para testar os serviços de machine learning. Consegue, tá? A gente tem aqui uma série de possibilidades aqui de labs já prontos que você consegue aplicar, até já pré-construídos. Eu vou pedir a gentileza, no final eu vou deixar meu e-mail aqui, daí se você puder me mandar um e-mail, que daí eu consigo passar para você o link desses labs ali com mais informações, mas tem essa possibilidade sim, tá? Dando sequência aqui, tá, pessoal? TextRact. TextRact ele é para extração de textos em si, né? Então, por exemplo, você tem ali um formulário. Vamos supor ali que se trata de um formulário de entrada em um hospital, onde a pessoa teve que preencher alguns dados. O que o TextRact faz? A partir da imagem desse formulário, ele vai extrair as informações para vocês, já em um formato chave-valor, e você pode, inclusive, até já inserir isso, seja em um sistema, seja em um banco de dados.
Ele não funciona só com formulários, tá, pessoal? Ele vai extrair também textos corridos, você consegue extrair tabelas. Então, a ideia ali é ele fazer o reconhecimento desses caracteres ali, seja de uma imagem, por exemplo, seja de um PDF, né? A gente está falando aqui de arquivos em texto, por exemplo, TXT ou DOC, tá? A gente está falando aqui de imagens de documentos, por exemplo, escaneados. E ele faz esse reconhecimento de caracteres ali, já treinados ali por machine learning, e traz isso para vocês ali de uma forma digital, popula um banco de dados e algumas outras aplicações, tá? Isso aqui é um serviço de OCR, tá? Para quem já conhece mais as siglas ali, que seria o reconhecimento óptico de caracteres em português. Então, o TextRact aqui é um serviço de OCR. Ele é bem interessante ali que ele é um serviço que não necessita de experiência em machine learning, uma vez que ele é um serviço ali já programado pela cloud, né? Você tem o acesso a ele, você tem acesso ao API, só basta utilizar e encaixar esse serviço dentro da realidade de vocês, tá, pessoal? Alguns casos de uso aqui do Textract, né? Acaba sendo usado muito, por exemplo, para extração de dados de documentos antigos, né? Por exemplo, uma empresa de energia que às vezes opera ali há muitos anos, tem esses dados históricos ali em papel, então bastaria escanear isso ou tirar uma foto que o próprio Textract já vai extrair esses dados. Não precisaria um funcionário estar olhando no papel e colocando na máquina em si, né? Escritórios de advocacia, né, que extraem ali dados ali de materiais diversos, dentro da empresa de marketing, por exemplo, né, empresas farmacêuticas, né, que utilizam esse tipo de serviço para extrair informações de anúncios de medicamentos, né, e uma série de outras possibilidades, tá, pessoal? Isso aqui, na verdade, é a utilização do machine learning, da inteligência artificial, justamente para facilitar o trabalho humano, tá? Esse serviço vem muito mais para tirar do humano aqueles trabalhos repetitivos e esse humano poder focar ali nos trabalhos mais estratégicos, tá, gente? Amazon Poly e Amazon Transcribe, tá, pessoal? Aqui entra muito na parte de conversão de texto para fala e de fala para texto, né? Então a gente tem aqui o Amazon Poly, que é um serviço também aqui de inteligência artificial, que a funcionalidade dele é converter texto em fala, né? A diferença é que ele utiliza essas técnicas ali de deep learning, de aprendizado profundo, justamente para sintetizar essa fala de forma mais humana, tá? Então não vai ficar aquela fala quadrada, por exemplo, que a gente até utiliza nos tradutores de internet, né, que a gente clica ali no foninho, ele faz uma leitura um pouco quadrada. O Poly, ele tende a sintetizar essa fala de forma mais amigável, de forma mais humana em si, né? Então ele tem ali, por exemplo, diversos idiomas ali que você pode utilizar o Poly, né? O Amazon Poly, inclusive aqui o português do Brasil, que também está entre ali os idiomas, está além ali do inglês e uma série de outros idiomas ali que podem ser incorporados nisso, né, para transformar texto em fala, mas não de forma, vamos dizer, quadrada, mas sim de uma forma mais fluida, que seja ali mais interessante para o usuário, podendo ser, por exemplo, com diversas aplicações, né, em casos de uso, desde casos ali de podcasts que você pode utilizar, aqui são casos reais de cliente, tá? Desde casos ali de aplicações de teste, alertas ali de monitoramentos domésticos, casos de telefonia, utilizar até como vozes de locutores de rádio, criações de vídeo. Então, as possibilidades são diversas aqui quando a gente fala desse tipo de serviço, tá, pessoal? E o Amazon Transcribe, na verdade, o Amazon Transcribe ele faz algo, vamos dizer que é o caminho inverso do Poly, né?
Então, você tem ali a fala, né? Por exemplo, ele vai transformar, ele tem um reconhecimento automático de fala, né? E ele transforma isso em um texto. Então, ele pode trabalhar ali desde mídias pré-gravadas, vamos supor ali que eu tenho um arquivo de áudio, eu quero fazer a transcrição de um telefonema. Então, ele tem ali o áudio, ele transforma isso para você em um texto, né? Utilizando também ali por debaixo machine learning, né, algoritmos de machine learning para entregar esse serviço para vocês. Esse é algo que você consome um serviço já pronto, tá, pessoal? Você tem o transcribe ali já pronto para você, basta ali conectar com seu arquivo de áudio. Mas por debaixo, né, ele tem todo um machine learning, toda uma inteligência artificial justamente para ajudar a sair isso do outro lado, né? Então ele consegue fazer desde conteúdo de transmissões ao vivo, também é possível, tá? Desde legendar vídeos. Então você consegue fazer aqui uma junção aqui de um transcribe, um pouco da arquitetura de Lego aqui, né? Vocês irem encaixando os serviços. Vocês têm ali um transcribe e vocês têm ali um translate, onde vocês vão gerando legendas para vídeos, por exemplo. Então ele tem ali uma série de possibilidades ali que vocês podem utilizar, né? Alguns casos de uso aqui do transcribe, né? Desde a análise de chamadas, né? Isso pode ser muito utilizado em call centers, né? Onde, vamos dizer, as chamadas dos usuários são ali transcritas em texto e posteriormente isso é analisado, principalmente para fazer análise de churn, de cancelamentos em si, né? Legendas que eu comentei, parte de transcrição médica, tá, pessoal? Isso é muito interessante na telemedicina, onde os atendimentos feitos ali por telefone podem ser transcritos e podem ser analisados, por exemplo, com outro serviço chamado Comprehend, que eu também trouxe, ou com algoritmos que vocês criam e hospeda, por exemplo, em um SageMaker, que eu comentei um pouco no começo também. E assim por diante, tá, pessoal? Possibilidades aqui diversas também. Um pouco aqui de uma ideia de arquitetura do Transcribe, né? Um pouco para trazer esse conceito de Lego. Então, a mesma ideia aqui, né? Você poderia aqui, vamos colocar aqui no exemplo, ele é uma análise de call center, né? Então, você tem ali esse arquivo de áudio no call center. Esse arquivo de áudio, ele é transformado em texto aqui pelo Transcribe e, posteriormente, ele é analisado, feito uma análise sentimental, feito uma extração ali de valores pelo Comprehend. E uma vez que você tem esse dado já analisado, já catalogado, você pode simplesmente incorporar ele em um relatório. Aí tem serviços de relatório da própria AWS, como o QuickSight, ou dentro desse Lego, vocês podem também, compatibilidades ali, incorporar serviços e softwares que vocês já utilizam hoje, tá, pessoal? Deixa eu dar uma olhadinha aqui na parte de perguntas. Maravilha. Então, dando sequência aqui. O Amazon Personalize, gente, já comentei um pouquinho com vocês aqui sobre o Personalize, né? O Personalize ali é o exemplo, por exemplo, do Prime Video, seria um exemplo interessante. O próprio Netflix ali, vamos colocar também o Netflix, aonde de acordo com interações anteriores do usuário, ele consegue sugerir itens que sejam interessantes para aquele usuário, tá, pessoal? Isso pode ser, por exemplo, desde itens de produtos de compra, ou também, tá, gente, filmes, né? No caso do Netflix, no caso do Amazon Prime Video. Então, consegue ali vocês criarem as suas regras, né? Para, de acordo ali com interações do usuário, trazer essas sugestões ali, né? Com isso, vocês vão conseguir ali responder mais rapidamente ao mercado, né? Se aplicando muito também ao setor público, né? Onde tendências, preocupações dos cidadãos poderem customizar o atendimento de acordo com o histórico de cada cidadão que acessou o portal de vocês, acessou os aplicativos, por exemplo, se é algo que traz um valor bem grande do outro lado, tá, pessoal? E tudo isso integrado ali com outras ferramentas
da AWS, né, para poder trazer ali mais possibilidades a esse atendimento. Vamos dizer aqui, como funciona o Personalize, né? Vocês conseguem ali criar regras baseado em eventos, por exemplo, visualizações anteriores daquele usuário, conversões e etc., né? Por exemplo, baseado em metadados, vocês conseguem criar regras também, tanto ali de interações, de vídeos, metadados de produtos e também metadados do próprio usuário, né? E partindo disso aqui, vocês conseguem já ir utilizando esse modelo ali para conseguir ir tendo essa personalização. Uma vez que você tem isso personalizado, isso vai envolver ali também uma recomendações, né, para esse usuário e também ir validando vamos dizer, a efetividade disso e vocês irem aprimorando, tá? Que machine learning é um processo contínuo, né, de aprimoramento e cada vez vai desenvolvendo, vamos dizer, vai aprimorando, tornando mais precisas as suas ferramentas. Tudo isso, o Personalize também já construído para o usuário, né, onde vocês vão simplesmente utilizar essa interface para poder customizar do jeito ali que seja mais interessante para vocês, tá, pessoal? Amazon Forecast, tá, pessoal? Também utilizando aqui aprendizado de máquina, né, justamente para pensar em definições de forecast, né? Que seria um forecast, por exemplo? Seriam previsões de vendas, no caso de um forecast comercial, mas também poderiam ser forecasts internos das organizações. Por exemplo, olha, eu tenho aqui uma secretaria aqui de educação e eu preciso aqui de uma previsão de algum insumo, cadernos, lápis. Então, ter ali um serviço que me ajude nesse tipo de previsão, né? Então, entra ali muito o Amazon Forecast, aonde boa parte dessa inteligência que está por baixo disso é baseado muito no histórico da Amazon.com, né, onde nesses 20 anos ali de utilizações dessas tecnologias, foi aprimorando, foi realizando modelos para deixar esses serviços mais precisos, né? Porque antigamente, né, quando a gente queria fazer algum forecast, alguma previsão, era muito baseada em métodos estatísticos, né? Algumas tendências básicas, né, demandas agregadas ali, mas hoje em dia os dados já estão muito interrelacionados, né, pessoal? Então, vocês terem ali um serviço que te ajuda nessas previsões com aprendizado profundo é outro algo ali que pode ser interessante ali para dentro de uma arquitetura moderna, tá? Mesma coisa aqui no detector de fraudes, né? Então, partindo muito desse histórico ali de tentativas de fraude da Amazon.com, foram desenvolvidas ali ferramentas para ajudar nossos clientes na detecções de fraudes da sua realidade, né? Então, ali você tem ali um serviço que você consegue ali desde carregar os dados, inspecionar esses dados e também ali vocês conseguem selecionar algoritmos, perdão, e treinar esses algoritmos para detecções de fraude, né? Toda essa lógica ali para partindo de dados, vocês poderiam automatizar e encontrar ali possíveis fraudes, né? Justamente para proteger ali a organização de vocês em si, né? O Kendra, tá, pessoal? Eu já vou passar mais rapidamente aqui, porque eu quero deixar alguns minutos para perguntas, mas depois esse material vai para vocês, tá? O Kendra, ele é pensado na parte de pesquisas, né? Então, por exemplo, a gente pode dizer aqui, né? Ele tem aqui algoritmos de machine learning, principalmente algoritmos aqui de processamento de linguagem natural e outros mais, né? Então, ele vai facilitar a pesquisa em diferentes bases, né? Então, vamos supor aqui, a gente está utilizando o Amazon Kendra junto em um serviço de chatbot. Então, ali ele perguntou, ali o cliente entrou, vamos supor que é
Um cliente de alguma organização de varejo que precisa trocar um produto. Então, ele pede ali qual que é o código do seu pedido. E partindo disso, o Kendra por detrás, né, ele informou o código, ele já vai procurar na base de dados, procurar no histórico desse cliente. Então, esse Kendra ali, ele utiliza toda essa parte de machine learning para auxiliar nessas questões ali de pesquisas, né, nessa funcionalidade ali que muitas vezes poderia ser feito manual por um agente ali. Isso pode ser substituído aqui por serviços ali já disponíveis de machine learning para vocês. Podendo consultar ali, por exemplo, no Salesforce, ele tem uma série de conectores ali que ele pode auxiliar nessa consulta, tá, pessoal? Amazon Lex, já entrando aqui na parte final, né? O Amazon Lex aqui nada mais é do que para criação de chatbot, né? Ele tem ali algumas ferramentas, né? Por exemplo, conversas naturais que ele consegue trazer. Ele traz integrações ali com outros serviços da AWS. Ele pode ser incorporado ali dentro de arquiteturas já existentes, né? Mas ele vem muito mais ali para a ideia de chatbot mesmo, né? Onde você tem interfaces de conversação, né? Podendo ser tanto por texto quanto também por voz. Alguns exemplos de uso, né? Ó, desde chatbots de aplicativo, desde ali de internet das coisas, que ele pode ser usado também. Ele pode ser utilizado em alguns serviços, em alguns aplicativos, por exemplo, de reserva de ingressos, pedir comida, verificação ali de vendas e uma série de outras possibilidades aqui também, tá, pessoal? Aqui eu vou passar meio rápido alguns aqui, gente, por uma questão de tempo. Mas depois aqui vai essa ferramenta para vocês aqui, porque eu tô, como eu disse, tá, eu estou falando aqui só de alguns serviços, mas vocês vão ter acesso a muito mais que isso também, né? E aqui não esquecendo, tá, gente, do pessoal que é dev. Então a gente tem aqui alguns serviços aqui de revisões automáticas de código com base de machine learning ali, né, para ajudar o pessoal que é dev ali na detecção de problemas, né, melhorando ali toda a construção de aplicativos. Então, para isso aqui, a gente tem aqui o Code Guru, que ele vai ajudar vocês aqui identificando aqui problemas no código e fornecendo as recomendações. E ele sempre, por ele se tratar ali de um serviço de machine learning por debaixo, tá, pessoal? Ele sempre vai estar ali entendendo melhor como que funciona aquele usuário. É um serviço que sempre vai estar em si se aprimorando, tá, gente? E o Code Whisperer aqui, ele também segue mesmo a mesma ideia aqui, tá? O que ele faz aqui, na verdade, ele vai fornecer recomendações aqui em linguagem natural, mas ele vai seguir sempre ali informações contextuais, por exemplo, códigos anteriores desse usuário, comentários, para ser, vamos dizer, ilustrar o texto dele aqui está perfeito, né? Um companheiro de codificação com tecnologias de machine learning, né? E por último aqui, mas não menos importante, pessoal, o SageMaker, vamos dizer que ele é ali uma estrutura para você poder desenvolver o seu modelo de machine learning, né? Principalmente para quem já tem uma estrutura de machine learning, uma estrutura de desenvolvedores dentro da aplicação e quer preparar o seu próprio modelo, né? Fazer desde ali da ingestão e agregação de dados, preparação, por exemplo, com o Data Wrangler, desde a parte de construção desse modelo em si, parte muito importante, né, fazer o treinamento, fazer o tuning desse modelo e também ali opções para fazer o deploy, né? Então você tem uma estrutura ali tanto para a construção do modelo, para treinamento, para deploy, tudo isso já integrado ali com os outros serviços da AWS. Trouxe um caso de uso aqui, tá, pessoal? Que é a Coinbase. Eu vou falar um pouco rapidamente aqui, mas depois o link vai para vocês. Eles são uma empresa de câmbios de bitcoins, né? É uma empresa americana, tá? Fica em São Francisco.
eles têm ali mais ou menos 3 milhões de usuários globais, para a gente ter uma ideia ali de tamanho, né? O que eles fizeram? Eles construíram, utilizando o SageMaker, todos os modelos de aprendizado voltados para a prevenção de fraude. Então, utilizando o SageMaker, eles fizeram desde a preparação dos dados, fazer o tuning, tudo, e o deploy desse modelo. E utilizando essa estrutura ali escalável, conseguiram uma redução bem interessante ali, né? Que para rodar alguns modelos eles levavam ali 20 horas, e com essa modernização que o SageMaker trouxe, passaram ali para 10 minutos. Depois tem aqui mais detalhes desse caso, tá, pessoal? Quem tiver interesse pode dar uma olhada. Ou também aqui para inspirar vocês, tá, pessoal? A gente tem aqui o AI Use Case Explorer. Isso é um portal com casos de utilizações de machine learning de empresas na AWS. Então tem ali desde a personalização, SageMaker, chatbot, vocês vão encontrar ali diferentes casos em diferentes indústrias, utilizando diferentes serviços, onde tem ali um nível de detalhe ali que vocês podem dar uma olhada, podem entender melhor, que às vezes em uma hora aqui a gente não consegue falar tudo. Eu tentei dar aqui um resumão das possibilidades para vocês, eu não consegui falar todos os serviços, claro, mas a grande mensagem aqui seria, né, a nuvem vem para deixar esse serviço democrático, né? Então você consegue desde possibilidades que envolvem ali programações, mas também serviços já prontos, onde basta você plugar e começar a utilizar. E essa ideia de construção, essa ideia de Lego, né, onde de acordo com a sua demanda de negócio, você vai compondo os diferentes serviços, por exemplo, um serviço de tradução, um serviço de análise, um serviço de extração de informações de voz para texto, junto com o serviço de pesquisa, vocês conseguem ir fazendo essa composição, tá, pessoal? Pessoal, agora são 3h27. Eu vou deixar, sempre gosto de deixar esses 2, 3 minutinhos para perguntas. Eu vou dar uma olhada aqui, deixa eu parar de compartilhar minha tela. Alguém tem alguma pergunta, algum ponto aqui, pessoal, que gostariam de aproveitar? Maravilha. Vocês estão comigo ainda aqui, gente? Então é isso, pessoal. A princípio aqui ninguém tem nenhuma pergunta, né? Eu até comentei aqui que eu deixaria o meu e-mail. Eu vou colocar aqui no chat, tá, pessoal? Aqui, ó, gamarcha@amazon.com. Se tiver alguma dúvida sobre a apresentação, até o colega ali que pediu em relação aos workshops, se você puder, por gentileza, mandar um e-mail para mim, e daí eu entro em contato aqui contigo. Ah, tá. Você pode. Essa pergunta é bem interessante, tá? Você pode disponibilizar exemplos de reconhecimento facial? Sim, eu vou passar até dois cenários aqui para você. Foi o Cleverton. Desculpa se eu estiver falando seu nome errado, tá? Eu vou colar aqui no chat. Deixa eu até colocar aqui, ó. Tem aqui o AI Explorer, né? .aws.amazon.com. Deixa eu escrever aqui no chat. AI Explorer.aws.amazon.com, que ali você vai conseguir achar uma série de casos, tá, Cleverton, né? Mas eu vou citar um exemplo bem interessante, que é o exemplo do Banco Inter, tá? Que é até um caso até aberto da AWS. Eu não coloquei ele aqui na apresentação por uma questão de tempo, mas uma das atividades que eles fazem seria ali, no momento da abertura de conta,
eles utilizam ali pelo aplicativo um reconhecimento facial para fazer uma validação, né? Se a pessoa que está ali com o celular é realmente aquela que a imagem está nos documentos, que a imagem foi cadastrada. Esse tipo de reconhecimento facial também pode ser utilizado, que teve até uma polêmica até recente aqui no estado de São Paulo, até que ponto isso é constitucional ou não, mas poderia ser utilizado, por exemplo, para identificar pessoas que estão em um transporte público, pessoas de uma empresa que estão em uma reunião, e assim por diante, tá? As possibilidades ali são diversas. Mas tem ali o AI Explorer.aws.amazon.com que você consegue encontrar mais casos ali, mais alguns aqui que eu tenho de cabeça aqui no setor bancário, tudo, são esses. Beleza? Então é isso, pessoal. Agradeço aí a presença de todos que seguiram até aqui. Essa gentileza ali de responderem a pesquisa ali para a gente é muito importante. E ali um bom final de dia para vocês. Até a próxima, então, gente. Ah, aqui outro ponto, aqui até um exemplo que o Cleverton comentou. Reconhecimento facial em sala de aula. Também é uma possibilidade no setor de educação, né? Imagino que seja ali tanto para presença de alunos, né? Automatizar ali aquela velha chamada, né? Entre outros casos de uso ali. Que é um projeto que você está participando, né? Tá bom então, pessoal. Espero aí que vocês tenham gostado. Agradeço a todos. Você quer dar algum recadinho, alguma coisa, Geu? Vou poder me encerrar aqui. Oi, Gabi, obrigada, viu, pela sua sessão. Sensacional, como sempre. Só lembrando, pessoal, por favor, quando forem sair da plataforma, cliquem no botão sair, para que vocês possam acessar a pesquisa de satisfação. A gente sempre considera elas para as próximas edições. E também para quem precisar, quem quiser reassistir as edições passadas, eu coloquei o link aqui no chat, tá também disponível no nosso canal do YouTube da Amazon Web Services Latin America. Tá bom? Obrigada, pessoal, a todos. Excelente dia. Tchau, tchau, pessoal. Obrigado.